Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo aí a aula, tá certo? Dando continuidade aí ao módulo do triângulo retângulo, vamos para razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? É uma aula bem interessante, gostosa de ver, então apreciem e tentem captar o máximo que vocês puderem dessa aula aí, que ela vai ser importante para quando a gente entrar mais na frente, trigonometria, tá bom? O triângulo retângulo, como vocês sabem, ele é um triângulo no qual a gente possui aresta, chamadas de catetos, e arestas, chamadas de hipotenusa. Nesse caso aqui, a hipotenusa é o que está oposta a um ângulo reto, então aqui a gente vai ter uma hipotenusa A, e vamos ter o cateto B e o cateto C, tá bom? Como a gente viu na aula lá de polígonos regulares, a gente sabe que o triângulo retângulo, ou qualquer que seja o triângulo, ele tem ângulos internos cuja soma são 180 graus, certo? Então veja bem, se eu tenho aqui um ângulo de 90, esses dois ângulos aqui, tá? Esses dois ângulos aqui, alfa e beta, que eu vou chamar de alfa e beta, eles juntos, eles somam para a gente aí, deixa eu colocar assim, 90 graus, certo? Se eu já tenho um ângulo de 90, falta 90 para dar 180. Então, alfa e beta aí, eles formam juntos 90 graus. E quando isso acontece, a gente chama isso de ângulos complementares, tá bom? Quando a gente tem que alfa mais beta é igual a 90 graus, esses ângulos aí, eles são complementares, tá bom? E nos ângulos perfeitos que a gente tem, as únicas possíveis somas que a gente poderia ter aí seriam 45 e 45, ou seja, alfa sendo 45 e beta 145 graus, que daria 90, 30 e 60 ou 60 e 30, tá bom? Alfa 160 ou 30 e beta 160 ou 30, que a soma aí também dariam 90 graus. São os ângulos perfeitos que a gente tem para o triângulo retângulo. Então, os ângulos que a gente vai ter aí é 30 graus, 45 ou 60 graus, certo? Então, salva aí esses ângulos aí que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, veja bem, as relações métricas que a gente tem no triângulo retângulo são as relações trigonométricas, as razões, são as relações de seno, cosseno e tangente, tá bom? Certo? Então veja bem, quando eu me refiro a seno, eu me refiro ao cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? E quando eu me refiro a cosseno, eu me refiro a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quando eu me refiro a tangente de um ângulo, eu me refiro a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno, tá bom? Se vocês colocarem aí seno sobre cosseno, pega o primeiro, multiplica pelo verso segundo, vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Então essas daqui, quando eu me refiro a relações trigonométricas, eu estou me referindo justamente a isso aqui, certo? Deixa eu diminuir e botar mais aqui em cima. Eu estou me referindo exatamente a isso aqui, tá bom? Então, para aplicar isso aí, seno, cosseno e tangente é referente a um ângulo, tá bom? Que nesse caso aí pode ser o ângulo alfa ou o ângulo beta, certo? Então vamos analisar aí para o ângulo alfa e para o ângulo beta como seria essas relações trigonométricas, tá bom? Vou colocar isso aqui embaixo. Vou fechar.
E vamos continuar. Relações trigonométricas aí. Para o seno de alfa, a gente teria cateto oposto. Então, cateto oposto ao seno de alfa aí é C. Sobre a hipotenusa, a nossa hipotenusa é A. Tá bom? Então, o cosseno de alfa seria o cateto adjacente, ou seja, meu Deus, eu apaguei tudo. Seno aí seria o cateto oposto, que é o C, sobre A, que é a hipotenusa. E o cosseno de alfa seria aí o cateto adjacente, no caso o cateto B, sobre a hipotenusa, que é A. Quando eu me refiro a cateto adjacente, é o cateto que está grudado no meu ângulo. E o oposto é aquele que está oposto ao meu ângulo, como a hipotenusa é o cateto oposto, no caso a aresta é oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? E a minha tangente aí seria cateto oposto sobre, minha tangente de alfa seria cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, sobre o cateto adjacente, ou seja, C sobre B. Tá? Então essas aqui seriam as relações métricas no meu no meu no meu triângulo retângulo, tá bom? Agora vamos aplicar para beta. Então aí o nosso seno de beta seria o cateto oposto. O cateto oposto a beta aí é B, tá bom? Então seria B sobre a hipotenusa que é A, certo? O cosseno de beta seria cateto adjacente, ou seja, C, sobre a hipotenusa, que é A, C sobre A. E a minha tangente de beta aí seria cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Tá certo? Então veja bem, já que os meus ângulos alfa e beta são complementares, como a gente viu lá no começo, significa dizer que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, tá bom? E o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, tá certo? Já a tangente ela é o inverso. A tangente de alfa ela é o inverso da tangente de beta e a tangente de beta ela é o inverso da tangente de alfa. Como a gente pode ver aí, ó, o seno de beta é B sobre A e o cosseno de alfa é B sobre A. Por quê? Porque eles são complementares. Então eles são opostos, eles são no caso eles se complementam. Então o seno de um mais o seno do outro vai dar 1. E o cosseno de um mais o cosseno do outro vai dar 1 também. Tá? Vamos colocar aí, seno de alfa mais cosseno de beta. Vai ficar C sobre A mais C sobre A. No caso são iguais. Aí, seno de beta mais cosseno de alfa são iguais também. Tá bom? E a tangente aí é o inverso. Tá? Então, se eu multiplicar a tangente de alfa com a tangente de beta, também vai dar 1. Certo? Então a gente viu aí as relações trigonométricas para os cossenos de alfa e para o ângulo de alfa e para o ângulo de beta no nosso triângulo retângulo, tá bom? Então agora a gente vai ver uma tabelinha aí que é do 30, 45 e 60 para o seno, cosseno e para tangente, certo? A gente vai ter aí seno, cosseno e tangente. Nas quais a gente vai ter os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Que são os quais? São os únicos possíveis graus perfeitos aí para alfa e beta, tá bom? Quando um for 30, o outro vai ser 60. E quando um for 45, o outro vai ser 45 também, tá bom? Então vamos lá. O seno de 30 graus, ele é um meio, tá bom? O seno de 30 graus, ele é um meio, certo? O seno de 45 graus, ele é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Então é 1, 2, 3, tá certo? Aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, raiz de 2
sobre 2 e 1 meio. 3, 2, 1, certo? E a tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2 é uma coisa dividida por ela mesma dá 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, isso daí vai dar raiz de 3. Tá? É só fazer a divisão aí, aplicar as propriedades de fração, que vocês chegam a esse resultado. Então veja bem, se eu somar aí o seno de 30 com o cosseno de 60, ou seja, o seno do que seria meu ângulo alfa com o cosseno do que seria meu ângulo beta, tá? Como eu falei, são complementares. O seno de alfa, que é 30, e quando o alfa for 30, beta vai ser 60, porque a soma tem que estar 90. Então, o cosseno de beta aí, 1 meio mais 1 meio, 1. Então, aí vocês podem ver que a relação ela é verídica, ela é certa, tá bom? Então, isso daí foi a nossa tabelinha para os senos. E no que isso vai ajudar? No seguinte, veja bem. Eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? Cujo ângulo aqui é de 30 graus, certo? Aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho o valor de 5, tá bom? Eu quero saber quanto vale x. Na prática, eu colocaria aí teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, ou seja, 5 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, ficaria 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais... Opa! Qual o valor do outro cateto que a gente não tem nessa questão? Então, não teria como fazer aí teorema de Pitágoras. A gente não tem requisitos suficientes para aplicar. Então, aí eu aplicaria o quê? Relação trigonométrica, onde eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então seno aí de 30 graus é igual a cateto oposto, que é x, sobre a minha hipotenusa, que é 5. E eu vi na minha tabelinha que o seno de 30 graus ele é 1 meio, então fica 1 sobre 2 igual a x sobre 5. Meio pelos extremos aí ficaria 2x igual a 5, x igual a 5 sobre 2. Então aí a gente já achou o valor de x. Viu só? Em uma simples relação trigonométrica a gente conseguiu achar o valor do cateto x aí, que é 5 meios. Tá bom? Então relações trigonométricas nos triângulos retângulos são essas. O que tem de importante para você saber é como aplicar essas relações, tá? Que o seno é o oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é a tangente, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá bom? E essa tabelinha aqui dos principais ângulos, que é 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, que não pode esquecer, tá certo? Essas foram as razões trigonométricas do triângulo retângulo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, um forte abraço e até o próximo conteúdo.